Bem-vindos ao canal Segredos e Fatos. Ao longo da história, algumas pinturas adquiriram uma fama sombria, cercadas por mistérios e eventos inexplicáveis. Entre elas, existem aquelas que parecem carregar uma presença maligna, influenciando o destino de seus donos e deixando um rastro de terror por onde passam. Estas são as 10 pinturas mais amaldiçoadas do mundo. Obras que não apenas retratam figuras enigmáticas, mas parecem possuir uma energia própria, capaz de assombrar, enlouquecer e trazer infortúnio àqueles que ousam possuí-las. A Mulher da Chuva. A Mulher da Chuva é uma pintura assustadora. Há algo nela que provoca um sentimento inquietante e inexplicável. Criada pela artista russa Lana Telet em 1996, a obra retrata uma mulher magra e pálida, usando um chapéu estranho, de pé na chuva. Embora não seja uma cena particularmente perturbadora como outras pinturas amaldiçoadas, há algo nessa figura que causa desconforto. Além disso, a história por trás da peça é ainda mais sinistra. A própria Telet afirmou que, cerca de 6 meses antes de começar a pintar, sentia-se constantemente observada. Não era simplesmente a sensação de que alguém poderia estar olhando de longe, mas sim a presença intensa de algo invisível na mesma sala, um arrepio que percorria seus ossos. Quando finalmente iniciou a pintura, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Telet relatou que sua mão não parecia mais pertencer a ela enquanto trabalhava. Era como se outra força estivesse guiando o pincel, fazendo dela apenas um instrumento, e não mais a artista. Ao longo dos anos, a pintura passou por diversas mãos, e quase todas as pessoas que a possuíram relataram experiências perturbadoras. Entre os relatos mais comuns estão insônia crônica, pesadelos recorrentes e uma sensação esmagadora de desespero, tão intensa que levava os donos a se desfazerem da obra. Alguns afirmam que sentiram a figura da pintura observando-os à noite, mas não apenas da parede onde estava pendurada. Diziam vê-la em lugares onde não deveria estar, no pé da cama, do lado de fora da porta do quarto, espiando por uma fresta no corredor escuro. Os boatos sobre a Mulher da Chuva vão ainda mais longe. Algumas pessoas garantem que a figura pode, de alguma forma, sair da pintura. Proprietários relataram vislumbres de uma mulher encharcada perambulando pela casa no meio da noite. Alguns a viam pelo canto dos olhos, mas quando se viravam para encará-la, não havia nada ali. Dizem que, quanto mais tempo alguém mantém a pintura, piores as coisas ficam. Ela se apega ao dono, alimenta-se de sua energia e obscurece seus pensamentos. E não importa onde tentem escondê-la, nem mesmo um armário pode conter sua influência. A Maldição de Arshile Gorky. A vida de Arshile Gorky foi marcada por tragédias inimagináveis. Nascido na Armênia, perdeu a mãe ainda jovem durante uma fome e foi enviado para um orfanato. Mais tarde, enfrentou um incêndio que destruiu seu estúdio. Foi diagnosticado com câncer de cólon, descobriu a traição da esposa e sofreu um acidente que quebrou seu pescoço e braço. Dizem que sua má sorte se refletiu em sua arte. Algumas de suas pinturas caíam misteriosamente das paredes ou pegavam fogo sem explicação. Além disso, há relatos de um fantasma de cabelos negros vestido com um sobretudo azul, que aparece próximo às suas obras. O evento mais estranho ocorreu em 1962, quando um avião transportando 15 de suas pinturas caiu apenas 2 minutos após a decolagem, matando todos a bordo. Entre os destroços, encontraram os fragmentos destruídos de suas obras. Coincidência ou maldição? Seja como for, ter uma pintura de Gorky em casa pode ser um risco que poucos estariam dispostos a correr. O Homem Angustiado. Conhecida como uma das obras de arte mais assombradas do mundo, a pintura O Homem Angustiado carrega uma história macabra. Diz-se que foi criada por um artista desconhecido, que misturou seu próprio sangue à tinta enquanto a pintava, em um surto de loucura. Pouco depois de completar a obra, ele tirou a própria vida. O último dono conhecido, Sean Robinson, de Cumbria, na Inglaterra, herdou a pintura de sua avó
que já alertava sobre sua origem sombria. Desde que levou a obra para casa, fenômenos estranhos começaram a ocorrer. Risadas e choros sem origem aparente, uma sensação constante de pavor, e até a aparição de uma figura sombria rondando a casa. Eventualmente, aterrorizado pelos eventos inexplicáveis, Robinson decidiu trancar a pintura no sótão, onde permanece até hoje. Cartas de Amor. Cartas de Amor, de Richard King, pode parecer uma pintura comum, mas sua história é tudo menos ordinária. Exibida no Driscoll Hotel, em Austin, Texas, a obra retrata uma garota segurando flores e uma carta. Contudo, os hóspedes do hotel frequentemente relatam uma sensação de desconforto ao estarem perto dela, mencionando uma energia inquietante no ambiente. Alguns afirmam que os olhos da garota na pintura os seguem, enquanto outros falam de pontos frios e sussurros provenientes da obra. O motivo para esses fenômenos? Supõe-se que a pintura seja assombrada pelo espírito de uma garotinha que morreu no hotel há muitos anos. Seu fantasma, segundo dizem, se sente atraído pela obra, gerando distúrbios ao seu redor. Não é raro que a moldura da pintura apareça ligeiramente inclinada ou que sua expressão mude de forma misteriosa, como se alguma entidade estivesse presa na tela. Minha Namorada. Minha Namorada, criada pelo artista filipino Juan Luna no final do século XIX, tem uma história trágica e perturbadora. Acredita-se que a obra retrate sua esposa, Pazaro Toava, mas a verdadeira história por trás da pintura é bem mais sombria. Em 1892, em um ataque de ciúmes, Luna matou sua esposa, acreditando que ela o traía. Não só tirou a vida dela, mas também causou a morte de sua sogra e feriu gravemente seu irmão. Acredita-se que a pintura esteja assombrada pelo espírito vingativo de sua esposa, que morreu de forma trágica. Em 1987, durante uma exposição no Metropolitan Museum de Manila, algo estranho aconteceu. A lâmpada acima da pintura explodiu, mergulhando a obra em escuridão total, enquanto as outras permaneciam iluminadas. Aqueles que possuíram o retrato afirmaram ter vivido experiências estranhas, como um proprietário que perdeu toda a sua fortuna e outro que sofreu vários abortos espontâneos. A Mãe Morta. Embora Edvard Munch seja mais conhecido por sua obra O Grito, há outra pintura sua que é ainda mais inquietante. A Mãe Morta, de 1899. Menos conhecida, mas igualmente perturbadora, a peça mostra uma criança em pé ao lado do corpo frio e sem vida de sua mãe. A cena é crua, trágica e profundamente inquietante. A sensação de desconforto que emana da pintura é evidente, com muitos dizendo que ela transmite um ar avassalador de mal-estar e tristeza. No entanto, o mais perturbador é a aura fantasmagórica que a envolve. Diz-se que a pintura é amaldiçoada, com várias histórias de infortúnio seguindo seus proprietários. A versão mais arrepiante vem de um incidente em que, ao ser exibida em uma galeria, a pintura causou náuseas extremas e um pavor avassalador em alguns visitantes, com relatos de desmaios no local. O Homem Põe e Deus Dispõe. A pintura O Homem Põe e Deus Dispõe, de Edwin Lehnert, criada no século XIX, possui uma história sombria e sinistra. Ela retrata as trágicas consequências da Expedição Franklin, um incidente real em que um grupo de exploradores britânicos se perdeu no Ártico, morrendo de fome e exposição. Lehnert retrata os homens condenados, com ursos polares se alimentando de seus restos mortais. A imagem por si só é sombria, mas a história por trás dela é ainda mais arrepiante. De acordo com uma lenda, quando a pintura foi exibida na Royal Holloway University, em Londres, estudantes que faziam exames no quarto onde estava pendurada relataram estranhos acontecimentos. A luz acima da pintura frequentemente piscava e apagava, enquanto todas as outras luzes do quarto permaneciam acesas. Reza a lenda que quem tivesse a infelicidade de sentar em frente à pintura durante um exame certamente seria reprovado.
A história mais chocante, no entanto, vem de um estudante que, após fazer um exame perto da pintura, saltou para sua morte, deixando uma nota que dizia: "O urso polar me fez fazer isso." Sem título. Zdzisław Beksiński, um artista polonês, é conhecido por suas pinturas surreais e grotescas, que frequentemente retratam cenas de pesadelos, paisagens distorcidas e figuras grotescas, provenientes das profundezas mais sombrias de seus piores sonhos. Suas obras, especialmente as sem título, são especialmente inquietantes e causam uma sensação de mal-estar em quem as observa de perto. Relatos indicam que algumas de suas pinturas têm o poder de afetar o estado mental de quem as observa, com pessoas adoecendo ou experimentando pesadelos violentos após o contato com suas obras. O fato de Beksiński ter falecido tragicamente, assassinado por um intruso, só aumenta a aura sombria em torno de sua arte. Alguns acreditam que suas pinturas carregam uma maldição persistente, atraindo energia negativa para quem as possui. O retrato de Bernardo de Galvez. O retrato de Bernardo de Galvez, pendurado no Hotel das Galvez, em Galveston, Texas, não é apenas uma peça histórica, mas também uma obra amaldiçoada, segundo alguns relatos. Galvez foi um líder militar espanhol que ajudou as colônias americanas durante a Guerra Revolucionária, e seu retrato está em exibição no hotel. Muitos hóspedes alegam que, ao olhar para a pintura por muito tempo, experimentam um efeito estranho. As pessoas afirmam que os olhos na pintura parecem segui-los pela sala, e alguns dizem ter visto flutuações estranhas ou orbes ao redor da imagem. Há uma história de um visitante que tentou tirar uma foto da pintura, mas a câmera falhou, capturando apenas um borrão onde o retrato estava. Esse fenômeno é comum. Acredita-se que, se não pedir permissão de Galvez para tirar uma foto, a imagem sairá embaçada e distorcida. O retrato é tão sinistro que até os funcionários do hotel hesitam em se aproximar dele depois que escurece. A pintura do palhaço Pogo. A pintura do palhaço Pogo é um verdadeiro combustível de pesadelo, mesmo sem contexto. A obra foi criada por John Wayne Gacy, o notório serial killer que se apresentava como palhaço em festas de aniversário. Gacy, mais tarde condenado pelo assassinato de 33 jovens, pintou diversos retratos de palhaços enquanto estava na prisão, entre outras obras. No entanto, este retrato específico de seu alter ego maligno, o palhaço Pogo, tem uma vibração sinistra. Quem entra em contato com esta pintura amaldiçoada raramente a mantém por muito tempo. Um músico chamado Nicky Stone comprou a obra em 2001, mas se arrependeu imediatamente, pois seu cachorro morreu e sua mãe foi diagnosticada com câncer logo após. Ele então passou a pintura a um amigo, cujo vizinho morreu em um acidente de carro. O amigo, por sua vez, a deu a outro, e essa pessoa tentou cometer suicídio pouco depois. A lenda do palhaço Pogo segue sendo uma verdadeira história de terror associada à sua maldição.